Olá, sou a professora Valquíria e estamos na segunda quinzena de aulas de julho. Para o 8º ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do 8º ano de ciências número 12. Essa habilidade está presente no livro de vocês entre as páginas 209 e 217. Nessa habilidade, iremos falar sobre a Lua. A Lua é o astro mais brilhante no céu noturno. Ela não possui luz própria. A luz que nós conseguimos enxergar dela é reflexo da luz do Sol. A Lua é também o corpo celeste mais próximo da Terra e é o único satélite natural que o nosso planeta possui. Uma ideia proposta na década de 1940 afirma que a Lua foi arrancada da Terra pelo impacto de um grande corpo celeste. E esse astro hipotético, que recebeu o nome de Theia, teria tamanho similar ao de Marte. Essa proposta recebeu o nome de Teoria do Grande Impacto. O material foi lançado para o espaço com esse impacto teria se agrupado, originando a Lua. Esse evento teria ocorrido pouco tempo depois da formação do Sistema Solar, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, quando os planetas eram ainda relativamente jovens. Nas missões que ocorreram na Lua foram coletadas rochas lunares, e essas rochas sustentam a teoria do grande impacto, pois elas possuem composição química bastante semelhante com a da Terra, embora ela não seja idêntica. Acredita-se que a formação da Lua combinou partes da Terra e em menor quantidade de Theia. Assim como a Terra, a Lua também realiza movimentos. Assim como os outros astros, ela nasce no lado leste do horizonte e se põe no lado oeste. Esse movimento, porém, é apenas aparente. Esse movimento é chamado de aparente porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e assim temos a impressão que a Lua, o Sol e as outras estrelas se movimentam no céu. Apesar disso, a Lua apresenta diversos movimentos próprios. Um deles é a rotação, ou seja, a Lua gira em torno do seu próprio eixo. Para completar uma rotação, são necessários aproximadamente 27,5 dias. Além da rotação, a Lua também realiza um movimento que é chamado de revolução. Nesse movimento, a Lua gira ao redor da Terra. Ele é sincronizado com a rotação lunar e por isso a Lua está sempre com a mesma face voltada para o nosso planeta. O movimento de revolução é responsável pela variação das fases da Lua. Nós estamos acostumados a considerar apenas 4 fases da Lua, que são a Lua cheia, o quarto minguante, a Lua nova e o quarto crescente. Porém, existe na realidade infinitas fases. As fases da Lua são os aspectos que a Lua apresenta em determinado momento para o observador. Elas estão relacionadas com a posição do observador em relação à Lua e ao Sol, que é a fonte de luz. Assim como nas fotografias que tiramos, a posição da fonte de luz influencia completamente no resultado final da imagem. Como vocês veem na imagem ao lado, de acordo com a luminosidade, a foto pode ter diferentes características. Na foto A que vocês estão vendo, a fonte de luz está atrás da pessoa. Com isso, o rosto dela fica no escuro e não conseguimos ver os detalhes. Essa foto é similar ao que acontece na Lua nova. Essa fase ocorre quando a Lua está quase na frente do Sol. Na foto B, a fonte de luz está atrás do fotógrafo. Nessa posição, a pessoa é completamente iluminada de frente e podemos ver todos os detalhes. Isso acontece com a Lua cheia, quando toda a face da Lua, virada para nós, é iluminada pelo Sol. Na foto C, a fonte de luz está ao lado da pessoa. Enquanto um lado é iluminado, o outro permanece no escuro. Isso faz com que a metade do rosto da pessoa voltada para a luz seja iluminada e a outra fique escura. Essa situação se parece com o que ocorre nas fases de quarto minguante e quarto crescente da Lua, onde nós só conseguimos ver um lado da Lua. Conforme vai seguindo o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra, a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol vai mudando. Isso faz com que ela seja iluminada pelo Sol por um ângulo diferente a cada momento, alterando a forma como ela se apresenta para o observador na Terra, e por isso dizemos que há infinitas fases. O período em que a Lua leva para completar um ciclo de fase é chamado de lunação ou mês lunar.
que é de aproximadamente 29,5 dias. A regularidade do mês lunar teve influência importante na criação de calendários por diferentes povos. A divisão do tempo em semanas e meses, por exemplo, tem origem nas observações da Lua. Se você observar a imagem ao lado, você consegue notar que há sempre uma metade da Lua sendo iluminada pelo Sol. O que varia ao longo da lunação é o aspecto da face que está voltada para a Terra. Esse fenômeno é reconhecido há bastante tempo. O eclipse é um fenômeno onde o astro deixa de ser visível total ou parcialmente e é encoberto por um outro astro. Para conseguir entender a formação dos eclipses, é importante saber que todos os astros iluminados pelo Sol vão produzir uma sombra no espaço. Essa sombra é composta de regiões distintas, que chamamos de umbra, penumbra e antumbra. A umbra é também conhecida como cone de sombra e é onde a escuridão é total. No eclipse lunar, a Lua passa pela umbra terrestre e com isso fica totalmente ou parcialmente escondida. No eclipse solar, a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra na superfície terrestre. Assim, o Sol fica total ou parcialmente escondido, dependendo da posição do observador. O mesmo eclipse solar pode ser total para observadores de uma região e parcial para observadores em outro local da superfície terrestre. No caso de um eclipse solar, se um observador estiver dentro da umbra, ocorre um eclipse solar total. Se ele estiver na penumbra, ocorre um eclipse parcial. E se ele estiver na antumbra, o observador verá um eclipse solar anular. Essa determinação ocorre traçando linhas retas entre o Sol como fonte de luz e a Lua como objeto oclusivo. Como a órbita da Lua ao redor da Terra é inclinada em relação ao plano da eclíptica, algumas épocas do ano são mais propensas à ocorrência de eclipses do que outras. Os eclipses só ocorrem quando a Terra, Lua e Sol estão alinhados e no mesmo plano, assim como a imagem que vocês estão vendo. Se vocês observarem, as fases têm uma sequência. A Lua nova, que é aquela que nós não enxergamos no céu à noite, geralmente consegue ser vista durante o dia e as noites se tornam muito escuras. Após a lua nova, vem a lua crescente, onde ela começa a aparecer e vai aumentando, aumentando, aumentando até ficar completamente cheia. Após a lua cheia, a sombra começa a aumentar e daí começa a diminuir a claridade, formando a lua minguante, até desaparecer novamente e formar a lua nova. Essa foi a nossa aula da segunda quinzena de julho. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!